Vamos aplaudir bem forte a Jesus esta noite. Mas é para Ele o teu melhor. Abra a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim: eu não temerei. Mas diga com autoridade, diga com fé, diga: eu não temerei. Ainda que os montes se abalem. Pode falar, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem noção daquilo que você acabou de repetir? Quantos têm noção aqui? Você crê que o Senhor está contigo, meu irmão, minha irmã? Amém? A palavra de Deus, ela fala acerca de um homem chamado Nicodemos. E aqui em João no capítulo 3, versículo 2, a palavra diz que Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. E Nicodemos vai virar-se para Jesus e ele vai dizer o seguinte: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. E nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, sabe por quê? Porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz. Então a certeza de Nicodemos acerca de quem era Jesus, acerca da identidade de Jesus, ela vinha por quê? Pelas coisas que ele via. Eu sei que tu és mestre, eu sei que tu és rabi, eu sei que tu és Senhor, porque eu vejo, ninguém faz os sinais que tu fazes. Só que o que Jesus vai dizer para Nicodemos? Quando Nicodemos traz essa palavra, Jesus vira para ele e diz assim: você sabe que eu sou mestre pelos sinais, porque ninguém faz os sinais que eu faço? Pois é, mas ainda é necessário que você nasça de novo. Glória a Deus. Você sabe por que Jesus ele vai falar que era necessário Nicodemos nascer de novo? Porque somente quem nasce de novo é que reconhece Jesus, não por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Somente quem nasce de novo é que reconhece quem Jesus é, não por aquilo que Ele faz, não pelas maravilhas que Ele realiza, mas reconhece por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela crê, sem precisar ver. Você sabe que eu sou o Senhor por aquilo que você vê, então você tem que nascer de novo. Porque aquele que é fiel de verdade, aquele que nasceu de novo de verdade, aquele que confia, aquele que é de Deus de verdade, não precisa ver para saber. Ele sabe sem ver, ele crê sem ver. Glória a Deus. Meu irmão, talvez você está aqui nessa noite, e quando você olha com os teus olhos carnais, talvez você não tenha visto o milagre que você esperava ver na sua família. Talvez você não tenha visto o milagre no seu casamento. Talvez você não tenha visto a coisa acontecer como você imaginava na tua vida profissional, na tua vida financeira. Talvez você está aqui e você diga: pastor, eu não estou vendo. Mas o que importa ver se nós já nascemos de novo? Eu posso não estar vendo nada, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Creia, creia, nasça de novo. Pastor, e quando é que a gente nasce de novo? Porque eu não quero reconhecer Jesus por aquilo que Ele faz. Eu quero reconhecer Jesus por aquilo que eu creio. E como é que eu preciso nascer de novo para reconhecer por fé, para caminhar por fé? Você precisa da palavra de Deus. Amém, amados? Jesus ele vai dizer para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Mas não nascer de novo pelo ventre da sua mãe. Tem mais como. Mas você tem que nascer da água e do Espírito. Amém? O Espírito
é o Consolador, que já está aqui neste lugar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu acredito que enquanto nós estamos aqui louvando, adorando, o Espírito do Senhor está aqui. E o que representa a água? Qual é a água que, uma vez cheios, mergulhados nela, nos faz nascer de novo e abre os nossos olhos? Diga assim comigo: a água é a palavra de Deus. Amém? Quando você nasce da água, quando você mergulha na palavra, quando você busca através da palavra mergulhar na vontade de Deus, e quando você busca a presença do Espírito sobre a sua vida, você nasce de novo, você vive por fé e não depende da visão natural. Você crê que nesta noite o Senhor trouxe você aqui para abençoar você? Você crê que nessa noite Deus tem água para você neste lugar? Amém? Então eu quero pedir a você, feche os teus olhos. Deixa eu fazer uma oração. Rafinha, vem para cá, vem para cá. Isso, fecha os teus olhos aí no seu lugar. Levante a tua mão para o céu. Diga assim comigo: Senhor. Diga bem alto: Senhor, eu não quero ser guiado por aquilo que eu vejo. Eu não quero ser instruído, ser dirigido por aquilo que os meus olhos enxergam, mas eu quero ser dirigido por aquilo que eu creio, por meio da fé, através da sua palavra. Então fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, hein, Rafinha? Que Deus use você poderosamente. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Diácono Rafa vai pregar para nós hoje. Amém. Que responsa, né? Boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu acredito que Deus, Ele tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas através desse ministério que o Pai levantou. E assim como Ele tem feito com os dias, assim como Ele fez de manhã, eu acredito também que Ele fará também nessa noite. Amém? Pega comigo a palavra do Senhor e abra no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. Todos acharam? Posso ler? Amém? E diz assim, ó: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e se assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Verso 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, estendesse as suas mãos em direção ao altar para abençoar a minha vida, para que eu seja um canal do Senhor, um canal do céu nessa noite, para que Deus Ele fale fortemente conosco aqui nessa noite. Pai, nós estamos aqui prestes, Senhor, a recebermos mais de Ti, a recebermos, Senhor, mais do Teu poder e mais da Tua glória sobre nós nessa noite, Jesus.
Eu acredito que nessa noite o Senhor escolheu para que o canal da Tua palavra fosse eu, Senhor. Então nesse momento eu diminuo para que o Senhor cresça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fluir, Senhor, e ter liberdade nessa noite, Senhor. Porque de nada podemos fazer se não vir do céu, se não vir de Ti, Senhor. Então fala com cada um que aqui se encontra, Jesus. Joga as barreiras por terra, Senhor. E que possamos sair daqui nessa noite transformados, Senhor. Que possamos sair daqui nessa noite avivados e cheios da Tua glória, Senhor. Porque a honra e a glória e o poder é para Ti, Jesus. É isso que eu oro e agradeço a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Isso, aplauda ao Senhor. Toma o seu assento. Amados, um certo dia, um sábio com seu discípulo, eles estavam viajando para ir a um vilarejo, só que eles já caminhavam há 2 dias, e nesse segundo dia, já chegou a noite, e ele observou que estava tarde, e encontraram no caminho uma casa bem humildezinha, com um campo enorme, árvores ao redor. E eles bateram ali naquela porta e pediram ajuda para poder se repousarem naquela casa durante aquela noite. O casal recebeu o sábio e o seu discípulo, mas eles estavam muito constrangidos, porque a casa de fato era muito simples, era muito pobre. E eles disseram: vocês podem ficar aqui, mas temos apenas um quarto. E o forro desse chão é apenas de palha, porque você vê, nós somos bem humildes. E eles agradecidos ficaram ali e passaram a noite. E chegou o momento deles tomarem o café, de fazer o de jejum. E diz essa parábola que nesse exato momento o sábio, ele vai identificar que na mesa daquela família só tinha leite e queijo. O sábio perguntou à dona de casa: do que vocês vivem? Eu observei que não tem comércio aqui em volta. Eu observei que aqui ao seu redor, a quilômetro de distância, só tem você. E ela disse: a gente toma o leite de manhã e a gente come o queijo na parte da tarde. No almoço, o meu senhor, ele vai até a cidade que é tão distante, e ele troca o queijo por algumas carnes que dá para a gente comer durante alguns dias. E ali eles tomaram café, e o sábio, ele partiu com seu discípulo em direção ao vilarejo que eles estavam indo. E ele encontrou essa vaquinha que se chamava Mimosa, desse casal, e ele abriu o portão e ordenou que o seu discípulo subisse até a parte mais alta do monte que tinha atrás da casa deles e empurrasse aquela vaca. O seu discípulo, muito assustado e com um pesar no coração, não querendo fazer isso, porque ele sabia que dali que aquela família se alimentava, com muito custo empurrou aquela vaca e aquela vaca morreu. O discípulo ficou desesperado, chorando, indignado, porque aquele sábio era uma referência para ele. E como que ele ordena que ele fizesse algo tão ruim para uma família que não tinha muito com que se alimentar? E o sábio falou: apenas confie no que eu estou te dizendo. E eles seguiram viagem para o vilarejo. E eles passaram 2 meses, 6 meses, 1 ano. Só que aquele peso no coração daquele discípulo não permitiu que ele continuasse a viagem com o seu mestre. E ele falou: mestre, eu não posso continuar a viagem porque eu sinto a obrigação de retornar e pagar a vaca que nós matamos daquela família. E ele voltou, mas como ele não sabia, não tinha uma profissão, nos vilarejos que ele foi passando, ele foi pedindo ajuda de emprego, e ele foi juntando dinheiro, foi trabalhando 1, 2, 3, 4 anos, e até que ele juntou um dinheiro e voltou até aquele vilarejo, para retribuir àquela família o mal que ele havia feito.
E ele voltando pelo mesmo caminho que eles partiram, ele começa a procurar, ele pergunta na vizinhança: você conhece aqueles dois senhores que tinham apenas uma vaquinha mimosa? Eles viviam tão distante, poucas casas tinham perto da casa deles. E alguém que conhecia eles, que fazia negócio com eles, disse: olha, você vai a tão distante, você vai ver uma fazenda muito grande. Chegando lá, você pergunta por que eles estão ali. E o discípulo, ele já se sentiu melhor, porque ele falou: opa, pelo menos uma fazenda para trabalhar eles conseguiram e não morreram de fome. E chegando lá, ele procurou, e o dono da fazenda mandou ir carros até a porta da fazenda. Chegou um carro bonito, cavalo bonitos, na época, e levou eles até a casa, uma casa enorme, linda. Muitos trabalhadores naquele lugar, uma plantação enorme, muitas cabeças de gado. E eles falam assim: eu estou procurando um senhor e uma senhora, um casal humilde, que tinha uma vaca chamada Mimosa. E chega um senhor bem arrumado e se apresenta: sou eu. E aquele discípulo, ele toma um susto. Ele fala: é você? Aí o discípulo diz: sim, sou eu. Mas o que houve? Eu vim aqui pagar você a vaca que eu matei, foi eu que matei. Ele disse: pois é. Através da tragédia com aquela vaca, nós pegamos as carnes, partimos e fomos até a cidade e fizemos trocas naquele comércio. E porque aquela vaca já não estava mais na nossa vida, eu tive que aprender a plantar. Eu tive que aprender a criar gados. E eu plantei soja, eu plantei feijão, eu plantei milho. E tudo que deu aqui eu comecei a vender. E eu comecei a reinvestir na minha própria fazenda. E nós crescemos, e hoje nós somos a maior fazenda desse lugar. E por que eu estou te dizendo isso? Estou te dizendo isso porque na época de Cristo, as viagens não eram fáceis. As pessoas, para viajar, não tinha avião naquela época. Tinha barco ou era a pé. Mas quando se falava em viagem, geralmente as pessoas viajavam com camelo, cavalo e carroças, para levarem ali os seus alimentos. E dois alimentos que eram essenciais na viagem, um deles era o pão, e o outro que não podia faltar era algum alimento rico em proteína. E eu vou te provar isso. Eu quero que você abra comigo agora em Josué, no capítulo 9, para que não fique apenas em minhas palavras. Josué no capítulo 9, no versículo 3, Josué, os moradores de Gibeão, eles vão ouvir o que Josué, direcionado por Deus, eles estavam fazendo junto com o povo de Israel, estavam fazendo ao redor do povo da terra que ali estavam. E olha o que diz no capítulo 9, no versículo 3 de Josué, que diz assim, ó: e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rosto e remendos, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Ou seja, eles fingiram que estavam vindo de uma grande viagem, e o alimento que a gente vê que esse povo está carregando era o pão.
e em diante, diz assim, ó, e viram a Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante. Então a gente vê que o pão, ele é um alimento essencial para quem viajava naquela época. Outra passagem que vai nos mostrar a importância do pão, em 1 Reis, capítulo 19. Vai comigo rapidinho. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem achou, diz glória a Deus. Amém? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, perdão que o vento me atrapalhou, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, ou seja, o seu discípulo, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o quê? Um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Então a gente vê na Bíblia que o pão naquela época, para quem iria fazer uma viagem longa, era muito importante. Por quê? Porque o pão, ele é carboidrato puro, e nós sabemos que carboidrato, ele se torna energia para nós. O nosso corpo, para nós sermos saudáveis, ele é necessário carboidrato e proteína. E por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque Jesus, antes de pregar, antes de fazer essa multiplicação, ele vai curar o filho do oficial do rei. Depois disso, Jesus ele vem e cura o paralítico do tanque de Betesda. E depois de curar o paralítico do tanque de Betesda, Jesus ele vai se declarar filho de Deus e semelhante a Deus. E com isso, os fariseus daquela época vão procurar matar Jesus. E Jesus, através dos milagres que ele fez, ele vai dar mais um sermão e vai se retirar com os discípulos. E ele vai se retirar com os discípulos para o monte. E a gente volta aonde nós começamos. Eu gostaria que você voltasse comigo agora no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. Todos acharam? Amém? Só eu não. Achei. E diz assim, ó: e depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíade. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem?
mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Diz assim: Jesus sabe o que está fazendo. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Verso 10, e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobejaram aos que haviam comido. Diga graças a Deus, diga aleluia. Amados, quando a gente ouve as pessoas falarem sobre esse episódio, a gente vai ver pessoas falando sobre o jovem, sobre os pães, sobre os discípulos que não creram no que Jesus poderia fazer com aqueles pães. Mas o que Deus ele falou comigo através dessa passagem foi exatamente sobre os princípios que aquele jovem carregava consigo para que ele pudesse experimentar uma vida de milagres. Porque a gente vê uma multidão que está atrás de Jesus apenas pelo que ele estava fazendo, porque ele curou, porque ele fez o coxo se levantar, o cego enxergar. A gente vê os discípulos que estão caminhando com Jesus há muito tempo e tem a capacidade de virar para ele e falar: mestre, apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas o que será isso para essa multidão? E o que me chama a atenção aqui é que eles encontram um jovem que será o canal de milagre na vida daqueles que ali estavam. E eu imagino aquela multidão falando: por que chamaram esse jovem? Porque logo esse jovem vai vivenciar esse milagre e não eu. Eu te explico porque nós lemos na palavra que o pão ele era necessário para uma viagem de longa data. Então, enquanto haviam pessoas ali que estavam apenas para serem curadas, o jovem estava preparado para passar o tempo que fosse necessário ao lado de Jesus. E Deus aqui, ele começa a falar com a gente. Enquanto muitos estavam buscando sinais, o que fez esse jovem ser um canal de bênção na vida daqueles que estavam próximo deles, era a disponibilidade que ele tinha para estar o tempo que fosse necessário ao lado de Jesus. E por que a disponibilidade para estar com alguém é muito importante? Eu te digo, os estudos eles já afirmam que aquilo que nós nos relacionamos hoje, há bastante tempo, nós nos tornaremos daqui a 5 anos. Então, se você é uma pessoa que estuda bastante, daqui a 5 anos, você tem uma grande chance de ser muito bem sucedido. Se você se alimenta mal, daqui a nem 5 anos, a 6 meses, vamos dizer que para engordar não precisa de tanto, daqui a uns 6 meses você já está com uns 5 quilos a mais. E esse jovem, ele estava disposto a passar o tempo que era necessário ao lado de Jesus, porque ele queria se relacionar com Cristo.
E só se relaciona com Cristo quem de fato quer transformação. Porque eu não conheço ninguém que se relacionou com Cristo e permaneceu o mesmo. Porque quando nós nos relacionamos com Jesus Cristo, quando nós estamos dispostos a nos relacionarmos com eles, as nossas atitudes têm que ser mudadas. O nosso modo de pensar tem que ser mudado, porque ele se torna o cabeça. Quem quer relacionamento com Cristo está disposto a se submeter à mente dele, a entender que faz parte do corpo e que o cabeça é ele. E por isso esse jovem entrou num ambiente de milagres, porque ele estava disposto a ter a vida dele transformada. Ele estava disposto a viver uma vida de milagres. Eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios, no capítulo 1 em diante. Aquele jovem, ele sabia que quanto mais tempo ele passasse ao lado de Cristo, ele estava preparado para passar ao lado de Cristo o tempo necessário. E quanto mais tempo ele passasse, mais parecido com Cristo ele seria. Efésios capítulo 1, no 3 em diante, diz assim, ó. Eu vou ler um pouquinho, tá, gente? Vamos ler um pouquinho? Do 15 em diante. Diz assim, ó. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, relembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, e pondo à sua direita nos céus, assim de todo principado e poder e potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós, em todos. No capítulo 2 em diante, diz assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, abre parênteses, antes, quando era a nossa mentalidade, quando era o nosso modo de ver as coisas, quando era o nosso modo de agir, mas como Cristo agora é o cabeça da igreja, antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre parênteses, pelas graças sou salvo. 6,
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pode aplaudir ao nome do Senhor? Então, se eu me relaciono com pessoas que procuram caminhos perversos, daqui a um tempo eu me torno um perverso. E esse jovem, ele se tornou um exemplo para nós nessa noite, justamente por isso. Porque ele, sendo jovem, tendo tantas outras coisas para fazer, ele preferiu estar ao lado do Mestre. E Deus, Ele te trouxe aqui para pedir de você mais disponibilidade. Porque Deus, Ele quer fazer muito mais além das nossas vidas. Deus, Ele quer fazer muito mais além daquilo que você imagina. Deus, Ele tem muito mais para nós, amém? E eu te provo isso, vá comigo em Jeremias no capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Jeremias, ele vai se lamentar com Deus, porque Jeremias, ele era um profeta que foi um dos profetas mais rejeitados por conta da sua pregação. Todos acharam, diz amém. Diz assim, e ele começa falando com o Senhor: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízes. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os, e eles arraigaram-se. Avançam, dão também fruto. Chegado está a sua boca, mais longe do teu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e prova o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelha para o matadouro, e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. E Deus, ele vai dar uma resposta um pouco dura para o profeta. No verso 5 diz assim, ó: Jeremias, se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com? Eu vou ler novamente. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? É por isso que nós devemos ter a mentalidade de Cristo em nós. Porque a nossa mente é limitada, irmão. A nossa mente chega em um momento que ela não vai mais adiante. A gente começa a ver tudo com naturalidade. Assim como os discípulos que caminhavam com Jesus e perguntaram: mestre, mas o que são 5 pães e 2 peixinhos? E eles viram Jesus curando ou não viram? Eles viram Jesus curando o homem do tanque ou não viram? Eles viram tanto de sinais que Jesus fez ou não viram? E como que agora eles estão perguntando: Jesus, o que é isso para você? A nossa mente é fraca, irmão. A gente olha para uma situação e ao invés da gente começar a enxergar com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, a gente deixa aquilo entrar pelos nossos olhos e pesar no nosso coração, e a gente se sente abatido.
Mas Deus, Ele te diz: como que você vai competir com os cavalos se você está cansado com os homens? Como que eu vou fazer a sua empresa crescer se você não sabe administrar o pouco que eu já coloquei na sua vida? Como você quer ter um relacionamento bem-sucedido se você não faz por onde com o pouco que você já tem no seu relacionamento? Por que que as pessoas vivem milagres e eu não vivo, Senhor? Deus, Ele tem muito mais para mim e para você. O que basta para nós primeiro é estar disponíveis para Ele, é passar mais tempo com o Senhor. E a própria palavra diz: não vos conformeis com este mundo. E o que que diz em diante? Antes, transformai-vos com a renovação da vossa mente. Tudo que está aí fora pregando é contra tudo aquilo que a gente acredita. Cristo hoje é loucura. Você leu que em Efésios, Cristo Ele nos tornou seres celestiais, irmão. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver em nós pessoas de outro mundo. Não é assim que elas olham. No futebol tem muito isso. Olha para o Messi, para o Cristiano Ronaldo e fala: esse cara é um robô, esse cara é uma pessoa de outro mundo. Mas porque a mente deles é treinar, eles acreditam que eles podem muito mais daquilo que eles já fizeram. E por que que você serve a Cristo, você acha que você não pode muito mais daquilo que já aconteceu na sua vida? Por que que você diz que você serve ao dono do ouro e da prata e você não acredita que Deus, Ele pode operar um milagre na sua vida financeira? Será que a gente está igual aqueles discípulos? E isso serve para nós, colunas da casa do Senhor. Porque às vezes a gente está fazendo muito a obra e está buscando pouco. A gente está servindo demais e está se relacionando pouco. E aí é onde começa a murmuração. É aí onde a gente começa a achar que a obra ela está pesada. A verdade é que não estamos passando tempo suficiente com Cristo. A verdade é que nós não estamos nos relacionando da forma que nós deveríamos com Cristo. E o segundo motivo que levou esse jovem a viver, a ser um canal de milagre, é que através dessa atitude dele, mostrou que ele tinha expectativa. E qual é a sua expectativa quando você sai da sua casa para vir à casa do Senhor? Qual é a sua expectativa quando você dobra o seu joelho para orar? Qual é a sua expectativa? E Deus, Ele falou muito isso comigo, porque quando eu me converti, o Jailton e a Kivion estavam presentes, né? Quando eu me converti, e eu ia muito para a igreja com a certeza que Deus Ele ia falar comigo. Eu saía de casa e falava assim: Deus, fala comigo, que eu possa sair diferente hoje de lá. Eu via a Luana louvando, chorava. A Luana, eu lembro do salto dela roxo que ela tinha. Mais um tempo, essa expectativa, por conta da obra, do servir demais, essa expectativa, ela acabou saindo do meu coração. E qual é a sua expectativa diante daquilo que você coloca diante de Deus? Será que é por um ato religioso
ou por um ato de fé? Religião é: Senhor, eu coloco em tuas mãos. Senhor, eu apresento a ti. Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor colocou na minha mesa. Obrigado, Senhor. E daqui a pouco está se desesperando. Fé é: Senhor, eu te agradeço, porque eu bem sei que eu já estou vivendo um milagre. Eu te agradeço, Senhor, porque o laudo médico apresentou isso, mas é apenas mais um canal que o Senhor está usando para que eu possa viver um milagre de cura na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, porque o inimigo tem se levantado na minha vida sentimental. O inimigo tem se levantado contra o meu casamento, mas eu creio que ele já caiu por terra. Eu te agradeço porque o meu relacionamento é uma bênção. Eu te agradeço, Senhor, porque eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Isso é fé. A expectativa, ela só parte de quem tem a convicção, de quem sabe que algo pode acontecer. E a terceira postura desse jovem, que o levou a viver um cenário de milagre e a ser bênção na vida de outras pessoas, é que, mesmo ele separando uma marmita para ele, vai saber que é um jovem marombeiro? Mesmo ele separando uma marmita para ele passar bastante tempo com Jesus, ele colocou à disposição para servir aos outros. Ele vivia uma vida de servidão. E essa frase é uma frase que a gente já ouviu, mas é sempre bom ouvir. Quem não vive para servir, não serve para viver. E Deus, Ele te trouxe aqui para te perguntar: qual é a vaquinha mimosa que está te impedindo de viver aquilo que eu tenho preparado para você? Se coloque de pé. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Começa a fazer a sua oração agora em especial com Deus. Por essa palavra que Ele trouxe para nós nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E às vezes a gente acha que possa ser uma palavra tão dura, mas o Senhor repreende aquele a quem o Senhor ama, Pai. Senhor, que o Senhor possa encontrar em nosso coração nessa noite, Jesus, corações dispostos a se relacionar contigo, Pai. Corações que estão dispostos a passar mais tempo com o Senhor. Assim como foi no primeiro amor, Jesus. Quando nós levantamos as nossas mãos e te recebendo como nosso Salvador, ó Pai. Quando nós falamos: eu aceito Jesus como meu Salvador, eu te aceito na minha vida. E nós não sabíamos muito o que estávamos fazendo, mas era uma sensação tão gostosa, Senhor. Ah, Jesus, acende a chama do primeiro amor nessa noite, Senhor.
Acende o fogo em nossos corações nessa noite, Jesus. Perdoa o tempo que nós passamos, Senhor, com tantas distrações, ó Pai, e nós não dedicamos a Ti, nós não dedicamos a Tua palavra, Senhor, nós não dedicamos a conversar contigo, ó Pai. Mas estamos aqui nessa noite porque acreditamos que o Senhor escolheu a nós, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor escolheu a cada um de nós, e que grandes coisas o Senhor tem reservado para nossas vidas, Jesus. E por isso, Jesus, nos humilhamos diante de Ti, diante da Tua presença, e pedimos perdão, Pai. E pedimos perdão, Jesus. Acha em nós um coração disposto, Jesus, um coração quebrantado, Senhor, a passar mais tempo contigo, Jesus, a Te adorar como o Senhor merece, Jesus, a Te buscar como o Senhor merece, Jesus. Acha em nós nessa noite, Jesus, um coração disposto a Te obedecer, Jesus. Pessoas que entendem que o Senhor é o cabeça. Pessoas que compreendem que tudo acontece por conta da Sua permissão, Jesus. E derrama uma unção nova sobre as nossas vidas, Senhor. Renova a unção, Jesus, sobre as nossas vidas. Porque é na união dos irmãos que o Senhor ordena as suas bênçãos, Jesus. É na união dos irmãos que o Senhor derrama o seu óleo, Senhor. É na união dos irmãos que o Senhor derrama a sua unção, Pai. Então renova, Jesus. Renova a força daquele que está abatido. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Derrama dos seus dons aqui nessa noite, Senhor. Derrama dos seus dons aqui nessa noite, Jesus. Você que já fala em línguas, começa a se edificar agora em nome de Jesus. Começa a ser cheio agora em nome de Jesus. Você que já é batizado, você que já é batizada, começa a se edificar agora em nome de Jesus. E você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo de Deus, começa a receber virtude e poder agora. Começa a receber virtude e poder agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder
Uma só, e uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. E uma só, você pode profetizar isso, vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar. Você vai triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Ouça isso. Não importa o que você faz dentro de um templo ou não, o que Deus ele tem contigo é muito maior do que você imagina. O profeta Elias, depois de ter feito um sinal maravilhoso, ele chegou para Deus e ele disse: mas só eu te adorei, Senhor. E Deus ele disse: Elias, ainda restam 7.000 em Israel que não se curvaram. Ainda tem 7.000, Elias, que me adoram. E depois disso, Deus ele passa o bastão de Elias para Eliseu. E Eliseu ele vai fazer o dobro do que Elias fez de milagres. Irmãos, no reino de Deus não há cadeira cativa. Se não for você, será outra pessoa que irá fazer. E Deus ele te trouxe aqui porque ainda tendo outras pessoas para fazer, Deus ele disse que ele escolheu você. Então que a gente possa sair daqui hoje com a mente de Cristo, com a mente renovada, agradecendo aquilo que o Senhor colocou diante de nós, fazendo com excelência, servindo com excelência, amando com excelência, sendo um pai de excelência, sendo uma mãe de excelência, sendo um filho de excelência, sendo um marido, uma esposa, sendo um diácono, um evangelista, um pastor de excelência. Irmão, Deus ele está te chacoalhando nessa noite, porque o que Ele tem para fazer na sua vida não chegou nem ao teu coração e nem subiu à sua cabeça. Então saia daqui hoje grato e disposto para fazer muito mais do que você fez, porque Deus, Ele tem infinitamente mais para fazer na sua vida. Vamos aplaudir e exaltar ao nome do Senhor. Você pode declarar assim, ó, louve comigo, ó. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores
adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Que não passe de nós. Levante a tua mão para o céu e diga assim bem alto: que não passe de mim. Diga bem alto: que não passe de mim a oportunidade de estar disponível, a oportunidade de estar quebrantado, a oportunidade de servir ao Senhor. Amém, amados? É como foi dito: se não for eu, será outro. A vontade de Deus vai ser feita, o reino de Deus vai continuar, mas e nós? O que acontece com a pessoa que deixa passar a oportunidade de Deus? O que acontece com a pessoa que deixa de receber aquilo que Deus tem, de viver aquilo que Deus quer, por não se fazer acessível, por não se fazer disponível? Para o reino nada vai acontecer, porque se eu não quiser, Deus vai levantar outro. Mas o que será de mim se não estiver disponível, se não estiver disposto a servir, se eu não estiver quebrantado? Toma posse dessa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Quantos tomam posse aqui? Diga glória a Deus. Vontade de louvar, né? Vamos louvar mais um pouquinho, vai? Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Vamos fazer uma coisa? Pegue nas tuas mãos a tua oferta. Vamos apresentar a Deus a nossa oferta e vamos louvar ao Senhor. Pegue nas tuas mãos, separe a tua adoração. Isso. Você que está nos acompanhando pela internet, faça a mesma coisa. Enquanto nós adoramos, prepare o teu melhor em adoração a Deus. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor, o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Levante para o céu a tua adoração e com seus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. Mas diga com autoridade, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu apresento ao Senhor a minha fidelidade, porque eu entendo que ser fiel, diga bem alto, ser fiel é te adorar, e eu não vou permitir que passe de mim esta oportunidade. Receba, Deus,
a minha adoração e o meu louvor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Continua com os teus olhos fechados. Rafa, pode orar, pode abençoar o povo, abençoe. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, as ofertas, Senhor. Que essa seja a oferta como a oferta daquela pobre viúva, Senhor, que tinha apenas, Senhor, umas moedas para Te oferecer, Senhor, e chamou a sua atenção, Senhor, porque ela entregou o seu melhor. E eu acredito que aqui nós estamos para entregar o seu melhor diante de Ti, Jesus. Então receba, Senhor, a oferta do ofertante, o dízimo do dizimista. Abençoe aqueles que ainda não podem, Senhor, contribuir na Tua casa, Senhor. Abre as portas, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, e que o celeiro dos Teus filhos venha, Senhor, transbordar, e que eles possam dar testemunhos, Senhor, que eles possam crescer de tal forma, para que eles possam, Senhor, ser mantenedores da Tua obra, Senhor, porque a Tua obra precisa daqueles que se lançam, Pai. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Graças a Ti, Senhor. O teu querer, sai do teu lugar, vai ali na arca e apresente o teu melhor. Venha, geração de adoradores, geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Com palmas assim, ó. Vai. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo Para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite, mas aplauda mais ao Senhor, isso. Diga glória, glória, glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim: Senhor. Diga bem alto, diga: Senhor, eu tomo posse